Samuel Conrado. Beleza, beleza. Um ótimo dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado aqui na TV Diário e também na Rádio Verdinha. O Alvinegro finalmente vai ter bola rolando, né? Depois de praticamente 11 dias aí sem jogo, o vovô entra em campo na quinta-feira para enfrentar o Internacional e hoje, segunda-feira, com movimentação ali nos bastidores, né? O Ceará anunciou uma nova camisa, o terceiro uniforme em alusão ao Dia da Consciência Negra. Então, tem ali o belíssimo uniforme roxo com os detalhes nas mangas e também na gola, para poder alusão a esse dia tão especial também que o Alvinegro de Porangabuçu todo ano também sempre marca neste mês de novembro. Agora falando dessa partida, porque na quinta-feira, olha, vai ser público de casa cheia na Arena Castelão, né? Expectativa de quebra de recorde de público do Ceará na temporada e vai enfrentar um Internacional. A gente lembra que alguns setores do Castelão já estão esgotados, não tem mais ingressos sendo vendido e nem check-in podem ser feitos. Por isso, o Ceará vem aí fazendo toda uma busca junto aos seus torcedores em relação ao sócio-torcedor, para poder chamar a torcida ainda mais para este compromisso. E falando desse jogo em específico, Denise, o técnico Léo Condé vai ter um retorno no meio de campo, que é o Vina. E aumenta a disputa naquele setor, porque no jogo passado o time foi bem modificado com 3 mudanças, no caso, não podia contar com o Fernando Sobral, nem com o Vina e nem o Pedro Raul. E aí o Léo Condé fez um bem bolado e deu muito certo. O vovô venceu o Corinthians por 1-0. Vamos para a imagem agora para mostrar como é que foi o meio de campo do Ceará e trazer também as opções que ele tem no banco de reservas. Na partida contra o Corinthians, iniciaram no time inicial Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni. Ficaram no banco de reservas Richardson, Lourenço, Lucas Lima e Matheus Araújo. Além dessas peças, outros 2 nomes vão configurando ali para serem opções também de Léo Condé. O Fernando Sobral, semana passada, ele não treinou com o time no campo de Porangabuçu, ou seja, tudo indica que ele vem tratando ainda a sua lesão, desconforto que teve no músculo adutor da coxa direita. Além dele, teve a situação do Vina, que estava suspenso e por isso não ficou com uma opção diante do Corinthians. Contra o Internacional, a dúvida fica ainda por conta de Fernando Sobral. E aí fica aquele receio, né? Será que o Léo Condé, receio não, a dúvida na verdade, se o Vina vai ser titular novamente, retornando ao time inicial, ou o Lucas Mugni continua? São essas peças que estão no tabuleiro do técnico Léo Condé para ele poder imaginar o meio de campo do Ceará que enfrenta o Internacional na próxima quinta-feira dentro de casa, Denise. Vou aproveitar aqui, Samuel, que você trouxe essa disputa, e é uma disputa bacana e ao mesmo tempo uma disputa muito boa, porque o Léo Condé tem excelentes opções. No cenário, eu digo excelentes, exagerei até no termo na qualificação, mas assim, no cenário que ele tem hoje, gente, no que deram para ele a trabalhar, ele tem ótimas opções. Onde ele pode mesclar esse time, fazer um time com a proposta até um pouco mais defensiva, fazer depois uma proposta mais ofensiva. Ele pode mesclar, ele pode colocar o Vina. O Sobral é que tá fora, né? É o único que tá fora, É uma dúvida. Uma dúvida. Ele sentiu. Rafael Ramos que tá suspenso. É o único que tá suspenso, é o Rafael, né? Então, assim, ele tem opções aí que ele pode organizar esse time da melhor forma aí, o Alexandre. Pode, Denise, sem sombra de dúvidas, né? Acima de tudo, eu diria, porque o Zanocelo, ele virou titular. O Zanocelo, ele tem feito bons jogos. Em alguns momentos até ele passa meio despercebido, né, Denise? Poxa, é o jogador que foi contratado, não se sabia qual a expectativa ter diante dele. Jogador que tem ali uma intensidade que não é muito seu forte, né? Mais posse de bola, prender o jogo, encontrar esse passe, né? Teoricamente não é tão defensivo. Mas quando a gente assiste aos jogos do Ceará, o Zanocelo tem cumprido bem o papel de volante. Desarmando e também saindo para o jogo. Então, acho que ele se estabelece no time titular. E isso, Denise, traz uma tranquilidade para o Ceará. Porque agora, voltando o Dieguinho, você sabe que ele faz essa dupla. Eles se encaixam bem, né? Em algum momento da temporada já foi o Richardson. Nos últimos jogos tinha sido o Sobral, mas ele se machuca. O Zanocelo tá muito bem. E aí teve aquele longo período sem o Dieguinho, né? O Dieguinho passou muito tempo fora. Então, acho que essa dupla se encaixou. Eu não percebo, diante do Internacional, ele tirando o Zanocelo do time. Acho que ele vai jogar junto do Dieguinho. Aí você tem realmente só uma dúvida na minha... A gente pode colocar até a tela para ajudar aqui o nosso debate, diretor, por favor. Aí, eu acho que a gente fica só com uma dúvida mesmo, Denise. É justamente ali na posição de meia, né? Esse camisa 10, né? Esse jogador mais à frente. O Vina vinha fazendo essa função. O Vina tem contrato para o próximo ano e o Lucas Mugni não. Esse já é um primeiro ponto. Então, para o Mugni é muito importante essa reta final de Série A
para mostrar ao time do Ceará que ele merece a renovação, visto que essa é uma situação que não está resolvida, né? Ele tem interesse em permanecer, o Ceará fez uma proposta de 1 ano, ele queria de 2, então essa negociação não se encerrou aqui. E esse é um ponto relevante nesse momento da temporada. Em contrapartida, além de buscar uma renovação, o Mugni foi bem contra o Corinthians. Ele faz o desarme que origina o gol. Ele desarma o time do Corinthians, arma o contra-ataque, encontra o Pedro Henrique cruza para o Galeano. Então, naquela ocasião ele foi bem. E no recorte do ano, ele foi melhor que o Vina, até porque o Vina tem menos jogos, chegou depois e tudo mais. Então, eu acho que a dúvida do Condé, Denise, diante do Internacional vai ser só essa. Mugni ou Vina, com um sentimento de que pro Condé o Vina é o titular. Porque ele vinha jogando como titular. Ele não foi titular porque ele estava suspenso, né? Ele não podia enfrentar o Corinthians pelo acúmulo de cartão. Mas ele é o jogador da posição, ele vinha sendo, né? Então eu acredito muito, Denise, que talvez o Vina retorne para o time titular e aí você faria Dieguinho, Zanocelo e Vina. É um debate que existe pelo desempenho do Mugni, porque o Mugni diz pro Condé, poxa, eu também posso ser o titular. Aqui. Exatamente, é esse o recado que o Mugni concede, né? Mas o Vina vinha jogando e o Vina tá perseguindo ainda esse gol, né? É um jogo com festa e tal, então talvez ele possa ser o titular da posição. Mas como você bem pontuou, nesse momento, na reta final da temporada, dá para se dizer que o Condé tem boas opções, de acordo com parâmetros de elenco que ele tem para montar o time contra o Internacional. Vamos continuar falando sobre o Fusão de Porangabuçu, mas eu queria chamar agora a atenção da macharada que nos acompanha.